assim o texto, Atos 20, a partir do 13. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E, quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Deus querido, Tu és santo, Pai, e muito digno de ser louvado. Diante da Tua soberana e maravilhosa presença estamos, Pai. E te rogamos, Pai, fala a nós, Pai, nessa noite, envia-nos o Teu Santo Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém. No dia 20 de maio, 21 de maio de 1832, nasceu na Inglaterra um missionário chamado James Hudson Taylor. Ele nasceu numa cidade do interior e era filho de um farmacêutico
e sua mãe era metodista, os metodistas calvinistas, né, que comungam da mesma teologia que nós. E Taylor foi ensinado durante a sua infância a Bíblia, a ir à igreja, a frequentar a igreja. Porém, durante a sua adolescência e juventude, ele se desviou da igreja. Aos 17 anos, ele recebe um folheto evangelístico. Recebe, vai para casa e lê o folheto em casa. E na leitura do folheto, ele se converte a Cristo. Então, no ano seguinte, ele vai e é batizado numa igreja batista na Inglaterra. E então, neste ano seguinte, ele também tem um chamado especial para ir à China. Ele sente esse chamado e coloca isso diante do Senhor e da igreja, de ir à China. Ele então vai trabalhar como ajudante, como seu pai era farmacêutico, ele desenvolveu essa habilidade, essa profissão. Então ele foi ajudar primeiro o médico, né, ser ajudante do médico, que foi pioneiro na obra missionária no Iraque, né, onde a Cláudia e o Tiago estão. Ali ele já teve o primeiro contato com a vida do missionário, como se dá, né, os problemas, a labuta das missões. Depois ele foi ser ajudante de um outro médico, só que esse médico era pastor da Igreja Batista da cidade de Kingston. E ele já havia estado na China uma vez, em um avanço missionário. Então ali ele teve ainda mais subsídios para entender como funciona a cultura, o país. Esteve ali trabalhando como farmacêutico para aquele médico. Depois ele foi fazer o seu último estágio antes de ser enviado para a China. Ele foi trabalhar no Hospital Real de Londres. E lá ele trabalhou por alguns anos e ali ele quase se formou em medicina. Chegou quase a concluir o curso, mas não concluiu. Ele saiu de Londres em setembro de 1853 e ele chegou em Xangai, na China, em março de 1854. Foram um pouco mais de 5 meses de viagem de barco. Quando ele chegou à China, a China estava em uma guerra civil. Então, o primeiro ano dele foi bem tumultuado ali naquele país. Mas aí ele ficou na região de Xangai e foi, né, realizando panfletagens e pregações ao ar livre nas proximidades da cidade de Xangai. Em 1856, quando ele estava atravessando o país, numa viagem também para o avanço missionário, ele é surpreendido por ladrões e os ladrões roubam tudo que ele tinha naquele momento. Em 1858, 2 anos depois, ele trabalhava com uma família missionária em outra cidade e conheceu Maria Dyer. Ele se casou com a filha do missionário chamada Maria Dyer nesse mesmo ano, em 1858. Casou-se lá na China mesmo. No ano seguinte, ele voltou. E na Inglaterra, voltou para a Inglaterra. E na Inglaterra ele completou a tradução do Novo Testamento para o chinês. Na Inglaterra. E ele também finalizou o curso de medicina em 1862. Então ele retorna para a China, agora em 1875, com o Novo Testamento traduzido na língua chinesa e com seu diploma de médico, para poder trabalhar lá na China e ter o seu sustento. Ele viajou por toda a China pregando a palavra. Em 1867, 2 anos depois da sua volta para a China, sua filha Grace morre de uma doença que ainda não era identificada. Em 1868, no ano seguinte, o seu filho Samuel morre. Todos crianças. Em 1870, 2 anos depois, sua esposa Maria estava muito doente. Mas ela mesmo assim conseguiu dar à luz ao
ao seu filho Noel. Noel, infelizmente, ele não teve a amamentação apropriada porque a mãe dele, a Maria, estava doente. Noel faleceu, né, desnutrido, e dias depois a esposa de Taylor faleceu, em 1870. Em 1872, ele casou-se com Jane, que era uma outra missionária na Inglaterra. Em 73, Jane ia dar à luz a filhos gêmeos, e os filhos não resistem ao parto. Eles falecem em 73. Queridos, Hudson Taylor, ele dedicou toda a vida a pregar o evangelho na China. Ele foi, com sua profissão, trabalhou e anunciou o evangelho para aquele povo. Ele deixou ali na China 4 filhos mortos. Deixou também sua esposa, primeira esposa Maria. Em 1905, na China, Hudson ia se deitar, né, depois do almoço, para ter a cesta, né, que é a hábito da época, e ele só acordou na glória, em 1905. Meus irmãos, estas biografias, elas nos sensibilizam, mas será que isso é lógico para o mundo? Será que entregar sua vida a um propósito de tal forma a ter tudo voltado para aquilo é uma coisa completamente estranha para o mundo? Hudson Taylor entregou a vida totalmente ao ministério, à pregação para o povo chinês. E Paulo dá o testemunho dele também, da mesma forma. E hoje nós veremos então que você deve testemunhar, proclamar e trabalhar para o Evangelho de Cristo. Nossa primeira parte aqui, dos versos 13 a 24, mostra que você deve testemunhar o Evangelho de Cristo. Lembrando que, nesse momento, Paulo está no final de uma longa jornada. Paulo não havia começado a missão há poucos dias. Não, Paulo estava há anos na missão, anos de viagem, anos de barco, anos de caminhadas longas. Paulo já havia estado na primeira viagem. Paulo já havia estado na segunda viagem. Isso expandindo o evangelho para além de Jerusalém, para toda a região do Império Romano. E Paulo começa a terceira viagem e está agora no final dela, da terceira viagem. Todas essas viagens, meus queridos, são um cumprimento da promessa do Senhor. São um cumprimento da fidelidade e da graça do Senhor. Do anúncio do Evangelho, da expansão da salvação até os confins da terra, como está escrito no capítulo 1, verso 8. Tudo isso, todo o contexto de Atos, meus queridos, e todo o nosso contexto agora mostra exatamente essa expansão do Evangelho, da mensagem de Cristo, não só ali em Corinto, em Éfeso, em Bereia, na Macedônia, mas também na China, com Taylor, e também no Jardim Canadá, conosco. Paulo, naquela altura, já pressentia que a carreira dele já estava no fim. Paulo já sabia que, quando ele fosse para Jerusalém, provavelmente ele não voltaria. Então, ele não querendo se alongar na viagem, que nos versos 13 a 16 tem um detalhamento do percurso, né? Eles vão aportando, né? E Paulo decide não parar em Éfeso. Paulo passa direto de Éfeso por mar e para em Mileto. Mileto fica ao sul de Éfeso. E ali fica mais ou menos a 66 quilômetros de Éfeso. Então, Paulo manda chamar os presbíteros e eles vieram, então, percorreram essa pequena distância a pé, né,
de 1,66 quilômetros para encontrar com Paulo. E Paulo chegou ali para uma reunião íntima, para uma reunião mais pessoal com aqueles líderes da igreja de Éfeso. E notem que Paulo ele é muito claro em relatar a sua experiência. Sabe por quê? O ministério de Paulo era público, não era privado. Todos aqueles homens que eram líderes de Éfeso viram o que Paulo fez, ouviram Paulo pregar, viram o que ele fez ao longo dos 3 anos que ele esteve naquela cidade. Não só a liderança, como também os membros da igreja, obviamente, e até os descrentes da cidade de Éfeso. Todos sabiam do testemunho de Paulo, todos viram a sua vida e o seu procedimento. Foram 3 anos ali, e ele fala de 3 atividades aqui nos versos 19 a 21. Primeiro, ele coloca que ele servia ao Senhor com toda a humildade. Aqui Paulo está falando para os líderes, para os presbíteros, para os pastores da igreja. Então, um primeiro requisito, uma primeira característica, né, que nós observamos em Paulo é a humildade. Sabe por quê? Como que você vai servir a Deus se você acha que você merece servir a Deus? Você não merece servir a Deus, porque você é um pecador. Como que você vai servir a um Deus santo se você é pecador? Pelo contrário, você não era justo de forma alguma que você sirva ao Senhor, mas pelo sacrifício de Cristo é. Mas todos os líderes e todos nós aqui, não só os líderes, devemos entender que nós servimos ao Senhor por causa dos méritos de Cristo e não pelos nossos méritos. Então, o primeiro ponto é a humildade. Se um líder não for humilde, não tem como ele ser líder na igreja. Segundo, aqui no verso 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar. Então, o anúncio e o ensino. O líder precisa ser humilde, mas ele também precisa ser apto a ensinar. Ele precisa ter conhecimento das Escrituras e ter didática para transmitir esse conhecimento das Escrituras. Paulo fazia isso constantemente, era o ministério público de Paulo, o ensino. E olha que interessante, ensinar publicamente, ou seja, neste móvel aqui, nos domingos à noite, nos domingos de manhã, nas quartas-feiras, ensinar publicamente a todos. E segundo, de casa em casa. Paulo ensinava individualmente, na residência, para a família, para as pessoas, elas próprias, individualmente, aplicava a palavra individualmente, acompanhava de perto, de casa em casa, os irmãos. E terceiro, qual é o conteúdo do ensino? Verso 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O que é o ensino de Paulo? É o Evangelho. É o anúncio de que todos são pecadores e carecem do perdão de Deus. Que só é possível através da obra de Cristo. Esse é o anúncio do Evangelho. E esse é o anúncio que deve ser hoje. Você que está aqui, você reconhece essas características na liderança da sua igreja? Ou seja, você reconhece que os líderes, eles são humildes, os líderes, eles ensinam publicamente e de casa em casa, publicamente e individualmente, e o conteúdo que eles ensinam não é o que a psicologia, o que a filosofia diz, mas é o que a escritura diz. Você consegue ver isso na liderança? Irmãos, graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque isso é graça de Deus. Isso não vem do homem.
Mas se você não reconhece na igreja que você é membro, converse, sabe, né, sobre os aspectos que você viu aqui e não consegue enxergar. Paulo não se importava com isso. Paulo não tinha apreço por ele mesmo. Sabe por quê? Porque ele era um pecador. E ele já era redimido em Cristo. E é redimido em Cristo. Não fazia sentido algum ter apreço pela sua própria vida, em prol do Evangelho. Mas por que que Paulo queria ir para Jerusalém? Por quê? Ele coloca aqui algumas coisas. Primeiro, no verso 22, que ele foi constrangido pelo Espírito. Ou seja, o Espírito de Deus estava impelindo ele, estava colocando em seu coração esse desejo ardente de estar em Jerusalém, de estar ali onde tudo aconteceu, no centro do mundo, onde o Salvador veio, de onde o Evangelho saiu. Paulo queria estar ali. E é exatamente essa importância. Cristo viveu ali. Cristo pregou ali. Cristo foi crucificado ali. Cristo ressurgiu ali. Depois, a igreja se expandiu a partir dali. Olha a importância para a igreja que Jerusalém tinha e tem até hoje. Olha a importância para Israel que Jerusalém tem como capital daquele tempo, como centro religioso de todos os judeus. Olha a importância, ainda mais pensando, né, no martírio do Tiago, 44 depois de Cristo, o apóstolo Tiago foi decapitado, está lá em Atos capítulo 12, os irmãos podem verificar isso. Então ali, a partir daquele momento, pregar em Jerusalém, pregar o evangelho de Cristo em Jerusalém era uma coisa muito perigosa, ali naquele lugar, em Jerusalém. Mas uma coisa era mais importante de todas, a missão, fazer o discípulo. Aqueles homens precisavam ouvir, aqueles homens, mulheres e crianças precisavam ouvir o Evangelho de Cristo em Jerusalém e arrepender dos seus pecados e ter mais um testemunho diante deles em Jerusalém. Queridos, o verso 24, na minha opinião, é um dos versos mais belos de toda a Bíblia. Vamos ler novamente, 20 e 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém. Amém, meus queridos. Quem era Paulo? Paulo era um fariseu. Paulo era um homem, como ele mesmo diz, dos piores. Paulo era um homem apegado às regras, apegado a tudo que os próprios fariseus inventaram ali para serem mais santos. Paulo era um homem desse tipo. Paulo era um homem obstinado. Paulo era um homem orgulhoso. Eu sou santo, eu sou santo. Como o Espírito Santo transforma uma pessoa. Veja a diferença de Saulo e Paulo. Antes um orgulhoso, agora um quebrado. Antes um fariseu, agora um redimido em Cristo. E olha a tamanha confiança de Paulo, porque ele coloca, contanto que complete a minha carreira. Carreira, a palavra no grego, é uma medida, né, uma medida de distância. Isso mostra, queridos, que Paulo tinha plena convicção de que toda a vida dele estava nas mãos de Deus. Tudo. Tudo que aconteceu, tudo que acontece, tudo que aconteceria com Paulo está nas mãos de Deus. Essa é a carreira, essa é a medida. Paulo reconhece que o Senhor é soberano sobre a sua vida.
Meu prezado, eu creio que você deve ter percebido que você não era diferente de Paulo, né? Nós éramos orgulhosos, soberbos, apegados a regras, que vivíamos atolados em nossos pecados, adorando imagens, seguindo a falsos líderes, em religiões falsas, mas Cristo nos alcançou, da mesma forma que Paulo. Mas a questão é, estamos maduros como Paulo? Você pode repetir esse verso 24 como se fosse a sua oração hoje, que a sua vida não importa, portanto que você cumpra o seu chamado de anunciar o Evangelho de Cristo. Você está maduro como Paulo? Ou você ainda está preso naquelas velhas práticas, no, nas regras, nos formalismos, no orgulho, na falsa santidade? Querido, nossa vida de nada vale se a gente não cumprir o propósito de Deus. E que o propósito da sua vida seja a mesma de Paulo. Que você possa orar assim. Em nada considero a minha vida preciosa. Portanto, que eu complete a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Amém. Numa segunda parte do nosso texto, agora dos versos 25 a 31, nós vemos que você não deve apenas testemunhar, mas você deve proclamar o Evangelho de Cristo. Você deve proclamar esse Evangelho. Olha o que Paulo diz no verso 25. Agora eu sei que todos vós cujo meio passei pregando o reino, não vos, não verei mais o meu rosto. Não vereis mais o meu rosto. Nossa, Deus, né? Que declaração forte a de Paulo aqui. Uma passagem muito sentimental mesmo de Paulo. Porém, perceba a tranquilidade de Paulo. Paulo fala essas coisas, é claro, Paulo não estava feliz, nunca mais ouvi você. Não, Paulo estava pesaroso, mas ele fala numa tranquilidade. A tranquilidade do quê? Ele continua, no verso 26, que estou limpo, segunda parte do verso, que estou limpo do sangue de todos. Paulo faz uma analogia que nós já vimos aqui, Paulo já fez isso algumas vezes, que é a questão do atalaia. O atalaia era o vigia que ficava no alto da torre da cidade, dos muros da cidade, e ele tinha o dever de avisar o povo da cidade que estava aproximando o inimigo. Se o atalaia avisasse a cidade e ela prontamente se armasse e defendesse, ótimo. É exatamente esse o objetivo. Porém, se o atalaia avisasse e a cidade não se levantasse, continuasse dormindo, o atalaia podia fugir e ele não era culpado do sangue da cidade. Mas também poderia acontecer uma outra coisa. E se o atalaia estivesse dormindo? Se ele estivesse lá fazendo outras coisas durante a noite? E o inimigo viesse e tomasse a cidade? O sangue da cidade cairia sobre a cabeça do atalaia. É exatamente isso que Paulo está fazendo referência aqui. Olha, eu estou limpo do sangue de vocês. Eu avisei vocês. Avisou o quê? Continua no verso seguinte. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. A palavra que foi traduzida desígnio aqui na nossa tradução, ela também pode ser traduzida como plano, como propósito, como vontade.
Paulo pregou que a Escritura. Paulo pregou toda a Escritura para a igreja de Deus. Paulo não se omitiu de pregar tudo, toda a vontade de Deus. Paulo não tirou as partes que incomodam. Não. Paulo falou, eu estou livre do sangue de vocês, porque eu anunciei tudo a vocês. Eu estou livre do sangue. Eu anuncio. E olha as orientações para os presbíteros agora, propriamente ditos. Verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos. Então, primeiro, cuidem de si mesmos. Né? Atentei por vós. Cuidem de si mesmos. Né? Uma pessoa não é capaz de liderar se ela não cuida de si mesma. Essa é a primeira etapa. Né? Vida constante de oração, comunhão com os irmãos, estar diante de Cristo diariamente através da sua Escritura. Isso é a vida da liderança da igreja. Isso é a vida de cuidar de si mesmo. E a segunda parte, do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo nos constitui bispos. Hoje em dia é difícil da gente ter essa dimensão, né? Mas, por exemplo, a Cláudia e o Tiago, eles estão lá no Iraque. E outro dia o Tiago me mandou um vídeo, porque lá ainda tem pastores de ovelhas. Lá ainda tem bandos de ovelhas, né? O pastor cuida das ovelhas. A ovelha, meus queridos, é um animal cego, surdo e, assim, completamente indefeso. A ovelha, ela não consegue se defender de nada. Qual que é o papel do pastor? Alimentar as ovelhas. Então, o pastor tira as ovelhas do aprisco, né? O curral de ovelhas, né? O aprisco, e leva para os pastos. E ali nos pastos ele tem que ficar atento das ovelhas. Por quê? Porque ela não enxerga e não escuta. Então, assim, ela pode estar indo lá para o penhasco. O pastor tem que ir lá pegar o cajado e puxar, né? Aquele instrumento assim, né? Pega e puxa a ovelha de volta para o pasto. Tem um buraco, o pastor tem que ficar, olha, né? Pega a ovelha e não deixa a ovelha entrar para perto do buraco. Lobos, tem que ficar atento, não pode deixar a ovelha chegar perto de pedras, né? Porque os lobos ficam escondidos nesses pedregulhos, nessas tocas. Esse é o trabalho do pastor, o trabalho de cuidar e de alimentar o seu rebanho. O pastor, ele guia. Essa é a responsabilidade do pastor. E Paulo não pega leve com os presbíteros de Éfeso, porque ele fala, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui. Então, quem coloca a liderança na igreja? É o Espírito Santo. É Deus quem coloca a liderança da igreja. Então, Paulo está dizendo assim, olha, atentem para si mesmos e atentem para o rebanho, porque o rebanho nem seus é. O rebanho é do Espírito Santo. O rebanho é de Deus. E o rebanho foi comprado com sangue. Olha o final do verso 29. A qual ele comprou com o seu próprio sangue. O preço do rebanho foi o sangue de Cristo. Essa é a responsabilidade dos pastores, dos presbíteros da igreja. Ele fala que, no verso 29, depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes. Ou seja, Paulo está falando aqui de animais selvagens, animais ferozes, animais que quando vêm a ovelha vão e atacam rapidamente. Tem nem chance, vão e já pegam a ovelha. Paulo diz em seguida
se levantarão, depois de me partirem, que vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Aqui a tradução também, a tradução, vamos dizer assim, mais adequada na minha visão, é distorcida. Coisas que foram, que eram, que são corretas, mas que são distorcidas. Pense, por exemplo, tem um mosaico. E o mosaico ele é formado de várias pedrinhas, né? Então tem um mosaico mostrando uma bela paisagem maravilhosa. O que o falso mestre faz? Ele pega aquelas mesmas pedrinhas do mosaico, só que ele tira da onde elas estão e ao invés de fazer uma bela paisagem, ele faz a cara de um cão, faz uma coisa horrível, faz uma coisa distorcida. Esses são os falsos mestres. Eles pegam os versículos que estão na Bíblia, só que ao invés de olhar para o mosaico das Escrituras, não. Eles pegam e querem fazer o próprio mosaico. Esses são os falsos mestres. Eles distorcem a verdade, distorcem a imagem das Escrituras e criam coisas estranhas, coisas que eles mesmos criaram. Qual que é o motivo? Verso 30, no final. Para arrastar os discípulos atrás deles. Conquistar seguidores. O que os seguidores trazem? Fama. Seguidores trazem status, trazem poder. E, no contexto que Paulo está falando aqui, muito dinheiro. Muito dinheiro. Esse é o propósito, esse é o objetivo dos falsos mestres. Eles pegam as pedrinhas da Escritura, distorcem para ganhar discípulos, para ter fama e para ter poder para eles mesmos. Infelizmente, meus queridos, é muito pesar falar isso, mas a maior parte da igreja brasileira não pode estar tranquila como Paulo estava. A maior parte da liderança da igreja brasileira não pode estar tranquila. Eu preguei toda a Escritura, não. Infelizmente, meus queridos, porque hoje nós temos assistido uma deturpação do Evangelho em muitas igrejas. Não só tirando versículos em seu contexto, mas tornando o Evangelho mais palatável, o Evangelho mais agradável, o Evangelho sem pecado, o Evangelho que não confronta o pecador, o Evangelho que não precisa de seguir a Cristo, o Evangelho sem cruz, o Evangelho que não é necessário tomar a cruz e seguir. É triste falar isso, mas nós reconhecemos que, infelizmente, nem todos podem estar tranquilos como Paulo. Presbíteros dessa igreja, vocês têm seguido o que Paulo está dizendo aqui? Vocês têm cuidado de si mesmos e vocês têm cuidado do rebanho, na qual o Espírito Santo colocou vocês como presbíteros e como pastores para guiá-los. E essa aplicação não é só para os presbíteros, mas também para os líderes. Pais, vocês são os sacerdotes do lar. Vocês têm conduzido a sua família, os seus filhos, no temor do Senhor? Essa responsabilidade é sua. Vocês têm pastoreado a sua esposa, os seus filhos?
Um terceiro momento, então, da despedida do apóstolo Paulo dos presbíteros de Éfeso é os versos 32 a 38, que mostra que você deve trabalhar para o evangelho de Cristo. Paulo, ele confiava nas promessas de Deus. Olha o verso 32. Agora, pois, encomendo-os ou encaminho-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Ele era testemunho disso. Ele era um fariseu, ele era um orgulhoso. Ele era um homem completamente depravado. E ele foi redimido. E olha o testemunho de Paulo agora. Um homem que trabalha para o reino, um homem que anuncia, um homem que não tem a sua própria vida com valor, mas só o testemunho de Cristo que importa para ele. Paulo é o testemunho vivo da fidelidade do Senhor. E Paulo, ele não só aplica a fidelidade do Senhor para o passado, como Deus foi fiel, como que Deus me supriu até hoje, como que até agora Deus me sustentou. Mas não, Paulo é confiante no presente e Paulo é confiante no futuro, de que Deus é fiel, de que Ele cumpre suas promessas. Então ele diz, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Força humana não produz arrependimento. Discurso bonito não produz nada. O pastor, o pregador, ele pode ser o melhor homileta, o melhor orador, tudo de melhor. Mas se Deus não fizer a obra, não acontece nada. A salvação vem de Cristo. A salvação vem de Deus e da operação do seu Espírito Santo em nossas vidas. Não da oratória. Não do esforço de Paulo ou dos presbíteros de Éfeso. A obra não é dele. A obra é de Cristo. Quem regenera os pecadores não são os presbíteros. É Cristo quem regenera. Deus que chama, Deus que se revela, Ele é fiel. E Ele redime. É Ele quem faz a sua obra. E Paulo, logo depois, no verso 33, diz: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Paulo estava concentrado apenas no anúncio do Evangelho de Cristo e na glória de Deus. Isso é o que movia Paulo, não prata ou ouro. É interessante porque Paulo fala isso aqui, mas em muitos outros momentos, Paulo defende que o pastor ele deve ser remunerado pela sua atividade. Então, o que Paulo está falando aqui não é uma proibição para se remunerar pastores, mas é um contraste do que ele acabou de dizer. O que ele acabou de dizer? Os falsos mestres, os lobos vorazes, eles estão atrás de discípulos para ter dinheiro, para ter renda. E ele, ao contrário, ele fala, olha, eu nunca cobicei prata, nem ouro, nem vestes. E é claro que vocês, presbíteros, devem seguir o meu exemplo. Lembra dos filhos de Seva? Lembra dos exorcistas ambulantes? Lembra dos adoradores de imagens? Lembra de Deméter? Todos esses eram falsos mestres, fabricadores de ídolos, que buscavam renda, dinheiro, valores. Paulo não. Paulo não cobiçava. Paulo ainda diz que ele trabalhava por seu sustento. E ele trabalhava por seu sustento e para quê? Ele ainda diz,
Verso 35. É mister socorrer os necessitados, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. O cristão, o líder, ele deve trabalhar não só para o seu próprio sustento, mas também para retribuir, para dar, para socorrer, para auxiliar quando é necessário. E note, meus queridos, que aqui trabalho não é diferenciado por Paulo no sentido de pastorado é mais dedicado à glória de Deus do que ser pedreiro ou fazedor de tendas, né? Pastor dedica mais à glória de Deus do que eu que faço sapato. Pastor é mais dedicado a Deus do que eu que sou dentista, do que eu que sou vendedor, do que eu que sou cozinheiro, cozinheira, costureira. Não, meu Deus. Paulo não faz essa diferença. Ele fala, olha, eu trabalho. E eu tiro meu sustento do meu trabalho. E do sustento do meu trabalho eu ainda tiro para socorrer os necessitados quando é necessário. Não tem trabalho mais santo. Não existe isso. Isso é uma invenção. Não existe trabalho mais santo que outro. Todo trabalho é para a glória de Deus. Os versos 36 a 38 mostram a despedida propriamente. 3 anos, irmãos, 3 anos, junto daqueles homens, junto daquelas ovelhas, ensinando, pastoreando, estando junto. Veja bem, para Paulo, Paulo estava lá quando aqueles homens nem convertidos eram. Ele que pregou para eles, ele que anunciou. Ele viu aqueles homens saírem do paganismo, do judaísmo, através, né, da sua pregação, através da operação do Espírito Santo, ele que alimentou aquelas ovelhas durante tanto tempo, que pastoreou, que esteve junto não só publicamente, mas de casa em casa, 3 anos, ficando do lado daqueles irmãos. E pense para os presbíteros. Acho que para os presbíteros era até mais difícil, né? Porque aquele irmão mais velho, estava indo embora. Aquele irmão que ensinou tudo para ele. Aquele irmão que estava do lado deles. Aquele pastorzão estava ali o tempo inteiro, ensinando, confortando, exortando, instruindo. Estava indo embora. E não é ir embora, daqui a pouco eu volto. É ir embora para sempre. Ir embora para a glória do Senhor. Que momento. Eles se ajoelharam e choraram. Oraram. Essa é a diferença da comunhão para a amizade. Amizade, a gente fica amigo do nosso vizinho, né? Porque estamos próximos, né, fisicamente. Mas depois você muda, pode até manter um contato ali, mas esfria, né? Colegas de trabalho, né? A gente mantém uma conversa, ali mantém uma certa amizade, mas, né, fica naquilo ali, às vezes, né, tem uma amizade mais próxima, depois que sai do trabalho, depois que muda, depois que vai para não sei onde, esfria. Colega de escola, a mesma coisa. Eu tive não sei quantos mil colegas de escola. Hoje em dia só encontro com 4, com 5. O mesmo 15, 2 vezes no ano. A amizade, meus filhos, ela é assim. Ela é sujeita a altos e baixos. Mas a comunhão não. A comunhão é muito mais poderosa. A comunhão, ela tem a ver com o sacrifício de Cristo. Ela tem a ver com entender que Cristo não morreu apenas por mim, mas morreu por cada um aqui. E por isso eu tenho que servir ao meu irmão. E por isso eu tenho que estar junto do meu irmão.
Por isso eu tenho que ouvir meu irmão, por isso eu tenho que orar por ele, estar junto dele. Se eu sou mais velho na fé, eu devo ensiná-lo, eu devo estar junto com ele, eu devo discipulá-lo, eu devo estar próximo. Comunhão é muito mais forte do que a amizade. E a comunhão supera as diferenças. Aqui na igreja, não fique com inimizade com quem você tem comunhão. Sabe por quê? Se você está com inimizade com alguém aqui, você está negando a Cristo, porque Cristo pagou pela vida dele, Cristo é o Senhor da vida dele. Como que você pode ter inimizade com alguém dentro da igreja? Você está tendo inimizade com Cristo. A comunhão, ela supera as nossas diferenças, muito mais do que qualquer amizade. Não cobice. Em qualquer profissão, não só os presbíteros, qualquer profissão. Não cobice. Não coloque o ouro e a prata no centro da sua vida. Lembra de, a Bíblia está cheia de péssimos exemplos disso. Um que a gente acabou de ver, Demétrio, incitou toda aquela confusão lá. Outros, no próprio livro de Atos, Ananias e Safira, colocaram o dinheiro acima de qualquer coisa. Acã, no Antigo Testamento, a Bíblia está cheia de exemplos. Não coloquem ouro e prata no centro de suas vidas. Vidas como a de Hudson Taylor e vidas como a de Paulo, apóstolo, não são atraentes para o mundo. Elas não fazem as pessoas quererem seguir, porque eles são homens quebrados. Eles foram homens humilhados pela graça de Deus e que entenderam que a única coisa que importa é anunciar o Evangelho de Deus. Essa é a única coisa que vale a pena. Eles deram a sua vida pelo Evangelho. Eles se entregaram por isso. E, a exemplo deles, nós vimos que você deve testemunhar, proclamar e trabalhar para o Evangelho de Cristo. Você deve testemunhar. Você deve viver de acordo com o Evangelho de Cristo. Veja toda a jornada de Paulo, seu ministério público e seu ministério privado. Como que ele estava na igreja, como ele se comportava diante da igreja. Você também deve proclamar o Evangelho de Cristo. Você deve anunciar publicamente o Evangelho de Cristo. Você deve pregar a Cristo crucificado. Você deve pregar a pecadores e anunciar que eles são pecadores e que precisam da obra de Cristo. Precisam crer em Cristo, senão vão para o inferno. É isso que você precisa fazer, proclamar o Evangelho. E em terceiro, você deve trabalhar para o Evangelho. No seu trabalho, você deve ter em vista a glória de Deus. Trabalhar para o reino, na sua profissão. Paulo poderia ter dado outro tipo de currículo, não poderia? Eu acho que se os pastores hoje em dia, né, a maioria, fala assim, ao invés de dar um currículo como o de Paulo, vai falar, eu fiz tal milagre. Olha os prodígios que eu fiz. Olha tal pessoa que eu curei. Paulo poderia ter falado isso. Paulo poderia ter falado, gente, meus irmãos, olha o tanto de demônios que eu expulsei, olha o tanto de gente que eu curei, olha o tanto de sinais que foram feitos por mim. Paulo poderia ter falado isso. Mas ele não falou. Sabe por quê? Porque o que importa é o testemunho. Procedimento, pregação e trabalho devem ser o alvo, e não os sinais, e não os prodígios.
Servir a Cristo é algo diário. Paulo dá o seu testemunho aqui de uma pessoa que seguiu a Cristo no dia a dia. E qual é o seu testemunho de pessoa que segue a Cristo no seu dia a dia? Vamos lembrar rapidamente das palavras de Paulo: humildade. Humildade, meu querido, seja humilde diante de Deus, diante de todos, porque você é um pecador como qualquer outro. Fidelidade, seja fiel no seu trabalho, não roube o seu cliente, não roube o estoque, seja um bom funcionário, pague os seus fornecedores em dia, não dê preço para cliente pela carne, dê um preço certo. Isso tudo são formas de você testemunhar no seu trabalho comum, para a glória de Deus, trabalhar para a glória de Deus. E proclamação. Você tem sido humilde? Você tem sido fiel no seu trabalho? E você tem proclamado a palavra de Deus? Como Paulo, não só publicamente, mas em casa? Você tem feito isso? Mas estamos em um mundo caído. Nada disso é fácil, queridos. Coragem, força, testemunhe, proclame e trabalhe para o Evangelho de Cristo. Porque Ele é soberano e Ele é fiel, conforme nós cantamos aqui. E quando essa vida terminar, você que viveu como Paulo ou como Hudson Taylor, você estará numa reunião celestial. E lá, todos nós que formos bons servos, quando tudo se consumar, nós vamos ouvir do nosso mundo. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito o colocarei. E que esse dia chegue. Maranata. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, diante da tua palavra estamos, Pai, confortados, exortados e animados, Pai, para te servir. Deus, insere em nossos corações a tua verdade, insere os nossos corações o teu evangelho, insere em nossos corações, Pai, a vontade de ir anunciar, de testemunhar, de proclamar, de trabalhar, Senhor, para o teu evangelho. Senhor, esteja no nosso dia a dia nos incomodando a ser fiéis a ti, não só no domingo, mas em todos os dias, Pai, testemunhando a fidelidade a ti, Senhor, nos mandamentos. Ó Deus, coloque em nós, Pai, a responsabilidade de trabalhar para ti, engrandecendo ao teu nome através do nosso trabalho, Pai. E nos incomoda, Senhor, a proclamar o teu evangelho, Pai. Nos incomoda, nos capacita, Senhor, a sermos pais fiéis, Senhor. Incomoda-nos, Senhor, que essas palavras não sejam esquecidas. Venha com teu Espírito Santo, Pai, sobre nossas vidas. E a vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.